Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida. A aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de muita gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso para o meu amigo Santiago Portela, professor assistente, para Cristaine Santos, Marivânia Filgueiras, sempre presente, Francisco Silva, meu amigo Bando de Loucos, muitos polos, muitas cidades acompanhando, prestigiando esta aula e sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será? E qual será? Qual será? Qual será a nossa temática de hoje? Os 4 pilares da educação, aprender a fazer. Olha só. Nós estamos dando continuidade à nossa série de aulas sobre os 4 pilares da educação da Unesco. E essa aula tem 2 objetivos básicos. O primeiro é identificar quais são as aprendizagens fundamentais propostas por esses 4 pilares da educação e hoje, especificamente, quais são as aprendizagens fundamentais do pilar da educação aprender a fazer. Bom, eu já posso antecipar uma questão, tá bem? Que aprender a fazer significa adquirir habilidades. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte: eu posso muito bem fazer um curso de contabilidade e, abre aspas, enrolar, fecha aspas, o curso inteiro, apenas tirar a média o suficiente para ser aprovado, mas não ter me esforçado no curso. Ao término do curso, eu recebi meu diploma de contabilidade, mas eu não tenho as habilidades necessárias para, por exemplo, acompanhar, certo, a dimensão contábil de uma empresa de médio, pequeno ou grande porte. Percebe, então? Aprender a fazer não é aprender uma profissão no que diz respeito ao curso. É adquirir o conhecimento, a habilidade que me torne capaz de executar as tarefas que foram a mim designadas, executar com excelência. Certo? É sobre isso que vamos falar daqui a pouco. Antes, vamos recordar a aula anterior, ou melhor, nem vou ficar muito tempo recordando a aula anterior, porque basicamente foram os exercícios que eu propus para vocês, para que pudéssemos exercitar o aprender a conhecer, o aprender a aprender, ou seja, aprender a pesquisar, basicamente exercícios de atenção, exercícios de concentração, exercícios de memória, está bem? Não vou insistir mais nessas atividades, porque elas deveriam ter sido realizadas por vocês em casa, tá bom? Vamos logo para o que interessa, que é o assunto de hoje. Aprender a fazer. Vou escrever aqui, ó. E vamos começar a nossa aula de hoje com uma história. Então, senta que lá vem a história. Conta-se que um especialista foi chamado para solucionar um problema num computador de grande porte e altamente complexo numa determinada empresa. Então, essa empresa
ela dependia desse computador. Esse computador possuía uma capacidade de processamento de dados enorme, era um computador altamente complexo e ele começou a apresentar problemas. O dono da empresa, sabendo que a empresa dependia do computador, contratou um técnico para reparar o problema. Então, o técnico, ele sentou em frente ao monitor e ele pressionou algumas teclas. Começou a pressionar as teclas aqui, tecla aqui, pressionou, pressionou. E depois de pressionar as teclas, ele murmurou algo para si mesmo e desligou o computador. Veja bem, ele sabia o que estava fazendo. Ó, ele sentou em frente ao monitor, sabia o que estava fazendo. Ele pressionou as teclas que poderiam indicar para ele qual era o problema do computador. E ele desligou mesmo, porque para fazer o reparo, o computador tem que estar desligado, afinal você está mexendo com energia. Então o técnico, ele tirou uma pequena chave do seu bolso e ele girou um pequeno parafuso do computador. E em seguida ligou a máquina. Bum! Bum não, bum explodiu. E então ligou o computador e verificou que ele voltou a funcionar e estava funcionando perfeitamente. O presidente da empresa bateu palma, muito bem, olha que serviço eficiente. Um ótimo serviço. E, de fato, o computador está novo em folha. Muito bem. Bando de loucos. Abraço carinhoso, meu querido. E ele disse, quanto eu lhe devo? Então, o técnico disse, são R$1.000. Gente, normalmente, o preço de um produto ou de um serviço é equivalente ao tempo gasto para produzir o produto ou para realizar o serviço. É pelo menos o que nós temos em mente, certo? Se você contrata uma pessoa para fazer um serviço para você, o serviço demora pouco tempo, você vai querer pagar pouco. É assim que funciona o senso comum. Mas o técnico disse que eram R$1.000 para um serviço que durou poucos minutos. Imediatamente o patrão, né, o dono da empresa, ficou furiosíssimo. Ele ficou muito irritado e disse, R$1.000? R$1.000 por alguns minutos de trabalho? R$1.000 para apertar um mísero parafuso? R$1.000? R$1.000 para apertar um parafuso? Isso é um absurdo. Eu não vou pagar. Ou melhor, eu só vou pagar se você escrever na nota fiscal os detalhes que justifiquem o valor. Colocar na nota fiscal tudo aquilo que você fez, justificando o valor de R$1.000. O especialista concordou, balançou a cabeça e saiu de cena. No dia seguinte, o patrão estava no escritório da empresa e ele recebeu uma nota fiscal desse funcionário, desse especialista, perdão. Ele leu com cuidado a nota fiscal, ele balançou a cabeça e saiu para pagar sem reclamar. Sabe o que a nota fiscal dizia? Olha só, prestação de serviços, apertar um parafuso, R$1. Saber qual parafuso apertar, R$999. Total, R$1.000. Pronto. Apertar um parafuso é uma tarefa simples que qualquer pessoa pode realizar, mas saber exatamente o parafuso que deveria ser apertado para solucionar o problema, isso apenas um técnico em informática sabe. É o que nós chamamos muitas vezes de segredo profissional. Quando vocês estiverem trabalhando, né, no serviço,
em que vocês se formarem, na profissão, perdão, em que vocês se formarem, vocês terão contato com o código de ética da sua profissão. E basicamente o código de ética, ele, né, praticamente todo o código de ética, ele tem um artigo que fala sobre segredo profissional. O que isso quer dizer? É um segredo da sua profissão. É um conhecimento que somente as pessoas da sua área possuem sobre o serviço. E é recomendável que o profissional jamais revele os segredos da sua profissão. Como desempenhar a sua profissão para uma pessoa que seja leiga, para uma pessoa que não seja da área. Alguns anos atrás, 30 anos atrás, ou até 40, não sei, 30 anos, as pessoas eram muito encantadas com mágicas. Éramos encantados, a gente assistia na televisão os grandes mágicos, todo o programa de auditório trazia mágicos, a gente ficava encantado com as cartas, com o coelho, com serrar a mulher ao meio, ficávamos encantados com as mágicas. Até que surgiu um mágico num programa de TV brasileiro, que era o Mr. M. O que o Mr. M fez? Ele revelou os segredos das mágicas mais famosas que havia no mundo. Ele revelou os segredos profissionais. Cada domingo, ele apresentava uma mágica e explicava qual era o segredo dessa mágica. A classe de mágicos, imediatamente, ela reagiu, e com razão. Ele estava revelando segredos da profissão. Estava revelando segredos da profissão de pessoas que viviam, certo? Com esse ofício de serem mágicos. Ele foi tão eficiente nessa sua tarefa de revelar segredos dos mágicos que praticamente hoje ninguém mais se encanta com mágicos. A gente não para mais para assistir um mágico em circo. A gente não para mais para ver um mágico com os seus segredos na praça de uma cidade. Ninguém mais vê na televisão alguma mágica famosa. Praticamente, aquilo que era relacionado à mágica perdeu a sua magia. Por quê? Porque um profissional, um mágico, revelou segredos profissionais para leigos. Hoje, quando as pessoas assistem uma mágica, a primeira coisa que elas fazem é procurar no celular segredo dessa mágica. E assim por diante. Então, esse técnico, ele sabia qual parafuso deveria ser apertado. E ele apertou. Mas ele jamais pode dizer para o patrão como esse problema pode ser resolvido sem um técnico. Porque ele não está sendo legal. Ele está prejudicando o trabalho de outros colegas dele. Isso é segredo profissional. Mas o foco nessa história é o seguinte, gente. Turma, habilidade e conhecimento influenciam no fator cargos e salários. Quanto mais habilidade, quanto mais você sabe fazer, mais você tem dinheiro. As pessoas que possuem mais conhecimento, elas se beneficiam de melhores perspectivas de emprego e podem esperar, sim, uma vantagem maior de renda. Então, o que fala esse pilar da educação, do aprender a fazer, é que é importante, importantíssimo, que nós estudemos. Principalmente você, aluno do ensino médio, do século 21, do terceiro milênio, que está acompanhando essa aula. As exigências para vocês ingressarem no mercado de trabalho serão maiores do que as exigências para a minha geração. Nós estamos num mundo que está cada vez mais se automatizando, robotizando, o mundo da tecnologia. E para você dominar a tecnologia, você precisa ter conhecimento, habilidade. E só adquire conhecimento e habilidade estudando. Estudando
e estudando muito. Estude, não perca tempo. Se você não estudar, lamento lhe informar que você vai compor uma classe social que vai surgir nas próximas décadas, que é a classe dos inúteis. Professor, o senhor corre esse risco? Não, eu não corro esse risco. Por quê? Porque eu tenho 46 anos, quantos anos de vida? Mais 30? Mas você que está me assistindo, meu amigo, você corre esse risco. Porque daqui a 30 anos, você vai estar com 40, 45. Aí você vai estar, ó, no auge da tua produtividade, vai ser capaz de dominar um computador de alta complexidade? Vai ser capaz de programar um robô, uma máquina? Será capaz? Só se você estudar, só se você buscar habilidade e conhecimento, tá bom, turma? Aprender a fazer. Pilares da educação da Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação e Cultura. Esses pilares da educação são aprendizados essenciais que o ser humano deve desenvolver para, para ter uma formação cognitiva e social plena. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Semana passada nós vimos o aprender a conhecer. Essa semana o foco, já comecei a falar, aprender a fazer. Na semana que vem, vamos falar sobre o aprender a ser. Eu mudei um pouco a ordem. E, por fim, o aprender a conviver. São aprendizados que são, complementares e são fundamentais. O sujeito, o ser humano do século XXI, que é basicamente você, porque o teu professor é do século XX, você tem que aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. E veja bem, minha geração é uma geração muito competente no que diz respeito a aprendizado. Se vocês não aprenderem, a minha geração vai aprender antes de vocês. E aí vocês não vão conseguir entrar no mercado de trabalho. Professor, nós somos uma geração digital. Cuidado com essas frases feitas. Vou dar só um exemplo do professor Marciano. Quando eu comecei eu tenho 46 anos. Quando eu... minto, faço 46 anos daqui a 2 semanas. Quando eu comecei a dar aula, a lousa era giz, de giz, aquela lousa verde. Eu pegava o giz e eu escrevia com giz. A minha letra ficava linda naquelas lousas com giz. Ficava obra de arte. As pessoas tiravam fotos da minha lousa quando passavam na minha sala. Aí surgiu o quê? A lousa, que você usava pincel. Me adaptei. Eu poderia estar lamentando. Era tão bom quando a gente usava giz. Me adaptei. Quando eu fui concorrer a uma vaga de professor no Canal Educação, aí, apareceu a lousa digital. Que eu posso fazer zoom, posso mexer, posso fazer o que eu quiser aqui, se eu quiser aqui, eu posso fechar se eu fechar agora vai dar problema, mas não posso. Mas vou. Eu posso, por exemplo, deixa eu fechar. Eu posso, por exemplo, aqui, fechar aqui a lousa, Eu posso aqui, fechei a lousa. Se eu quiser, eu posso voltar a usar a mesma lousa, Posso fazer muita coisa. Fechei. Se eu quiser aqui, eu posso ligar a internet. Se eu quiser, eu posso pegar outros recursos para serem utilizados. Percebe então, querido aluno? Percebe então, querida aluna, que é uma tecnologia que eu não estava acostumado e eu me adaptei. Se amanhã, quando a educação surgir com uma lousa diferente, que a tela aparece aqui na minha frente, tipo um holograma, e eu tenho que escrever, eu que nasci em 1976, eu me adapto. E vocês, que são a geração tecnológica, estão com dificuldade para se adaptar às exigências do mercado de trabalho do século XXI.
Vocês estão muito deitados em berço esplêndido, que é a geração tecnológica, mas que não sabem montar um Lego. Corram enquanto ainda é tempo. Busquem, se esforcem enquanto ainda é tempo, tá bom? O tempo urge, tá? Então, aprender a fazer. Já falei, o foco são nas habilidades. O foco não é a profissão em si. O foco é o conhecimento. O conhecimento. Não basta eu ter um curso de informática. Não basta eu ter frequentado um curso de informática. Eu, de fato, aprendi os segredos da informática. Não basta eu fazer um curso de medicina. Eu, de fato, sei fazer uma cirurgia, uma operação. Eu sei diagnosticar. Eu sei os efeitos de tal remédio para tal pessoa. Eu entendo a situação financeira dos meus pacientes. A minha sogra, semana passada, ela foi fazer uma consulta numa médica aqui em Teresina, e a médica ficou horrorizada com a quantidade de remédios que ela tomava. E ela falou assim, olha, eu vou passar esse remédio aqui para a senhora, e a senhora vai tomar só esse remédio, não vai precisar tomar esses outros não, tá bom? Só que o problema é que os outros remédios que a minha sogra toma, todos são, né, doados pelo governo. Então ela não tem nenhum custo. E aí ela passou o remédio tal, a receita, basta esse remédio, com esse remédio você vai substituir todos os outros. Aí ontem eu fui com minha esposa comprar o remédio. R$ 200, não tem condição. Falta de conhecimento da realidade financeira dos pacientes. Falta conhecimento, até o conhecimento da realidade. Vão deixar de utilizar remédios que são gratuitos só porque são muitos para comprar um de R$ 200? Não tem lógica nenhuma. Percebe então? Então, você tem que ter essas habilidades bem desenvolvidas. E é isso que propõe o pilar da educação, aprender a fazer. E aprender a fazer, ele implica em habilidades técnicas e habilidades comportamentais, que nós falaremos agora há pouco. Mas antes, vamos falar o que é realmente habilidade. Porque a pessoa fala, professor, o Neymar é habilidoso? É, o Neymar é habilidoso. Mas é porque ele dribla muita gente? Não, ele tem uma habilidade motora. Tá? Então, o que é habilidade, gente? A habilidade é aquela palavra que nós sabemos o que é, mas a gente não sabe conceituar, verbalizar o conceito, não é? Habilidade são características de uma pessoa que é hábil. Habilidades são aptidões. Habilidade, eu vou usar uma palavra aqui bem popular, é o jeito. Por exemplo, a minha amiga aqui do estúdio, a Yala, ela, olha só, ela sabe fazer bolo. Aí ela sabe fazer bolo. E os bolos dela ficam deliciosos. Habilidade é aquilo que eu sei fazer e que fica bem feito. Então, ela tem habilidade em fazer bolo. Fulano de tal, ele tem uma letra bonita, a letra fica de fato perfeita. Ele tem habilidade em escrever. Fulana de tal, olha, quando ela dirige pelas ruas, ela é uma excelente motorista. Sabe o momento certo de ultrapassar, as setas, a sinalização, tudo perfeito. Habilidade na direção, né? Então, olha só, quando alguém é capaz de realizar uma tarefa bem feita, essa pessoa é uma pessoa habilidosa. As habilidades, elas são muitas, olha só. Temos, por exemplo, habilidades cognitivas, relacionadas à sua capacidade de aprendizagem. Quando a pessoa tem facilidade em aprender no que diz respeito a, por exemplo, aprender a fazer uma equação matemática, aprender aprender conhecimentos geográficos, conhecimentos de filosofia, biologia. Quando a sua habilidade é relacionada ao conhecimento, nós dizemos que essa pessoa é uma pessoa habilidosa
em termos cognitivos. Mas temos também, por exemplo, habilidades que são motoras, que é a habilidade do Neymar. É a capacidade de realizar movimentos com precisão. Observe, por exemplo, uma banda de forró, de um cantor qualquer, Wesley, Safadão e banda. Ele tem os dançarinos. Aí ele tá cantando os dançarinos lá. E gira pra cá. E gira pra cá. Quase eu fico tonto. Aí girou pra cá. E eles fazem tudo bem feito. São pessoas habilidosas em termos motores. Eu não consigo dançar como os dançarinos da banda dele. Eu não consigo dançar. Eles conseguem. Bailarinas. Pessoas que dançam break, né? Que é aquela dança mais... Certo? Ali é uma habilidade motora bem desenvolvida. São pessoas inteligentes em termos motores. Ou, por exemplo, olha só, um jogador de voleibol, quando ele vai tentar, né, impedir que a bola toque ao solo. Olha a perfeição do movimento do jogador. Isso é uma habilidade motora. Se eu pular desse jeito aqui dele, eu taco meus peitos no chão e o queixo vai junto. Tá? Isso é habilidade motora. Tem também, turma, habilidades sociais, que eu vou falar daqui a pouquinho quando falar das habilidades comportamentais, tá bom? Um abraço carinhoso, o Anexo Brejo de São Pedro do Piauí. E temos, claro, habilidades profissionais, capacidade de executar tarefas de trabalho, como a história que eu falei agora há pouco para vocês, da pessoa, né, do técnico em informática, que sabia exatamente qual o parafuso devia apertar. E isso aconteceu comigo. O meu carro estava com problema de embreagem, ele não estava passando direitinho a embreagem, e eu levei para um mecânico. O mecânico olhou e disse, não, nem sai daqui que eu já sei qual o problema. Ele fez exatamente isso. Ele abriu o capô do carro, pegou a chave de fenda e apertou um parafuso. Ele apertou, testa aí! Eu fui, agora tá bom! E ele consertou em 5, 10 minutos. Um problema que me deixou na mão no meio da rua. Percebe então? Isso é conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais dinheiro, mais renda para você. Como ele é muito meu amigo, esse mecânico, ele não me cobrou. Não me cobrou porque ele disse, não, professor. Eu falei, fala, professor. Não, professor. Tranquilo, professor, pode ir. Porque eu sempre, quando tem alguma coisa no meu carro, eu sempre recorro a ele, né? E ele, nesse momento, ele não me cobrou. Mas se fosse uma pessoa que eu não conhecesse, ele ia dizer, R$50. E eu ia pagar? Claro que eu ia pagar, porque eu não tenho o conhecimento que ele tem. Eu vou ter que pagar os R$50. Percebe, então? Conhecimento, habilidade na profissão é importantíssimo, tá? Para terminar, gente, vamos recordar 2 conceitos que nós vimos no decorrer do ano, que é o conceito de hard skills, habilidades técnicas, e soft skills, habilidades interpessoais. O que são hard skills? São, olha só, capacitações técnicas que um profissional pode comprovar por meio de diplomas e certificado de qualificação. Por exemplo, em São Pedro do Piauí, abriu uma empresa de informática e essa empresa precisa de programadores. Então, o meu amigo Bando de Loucos, ele chega até a empresa e diz, eu tenho conhecimentos de programação, eu sou a pessoa indicada para esse cargo. Então, o dono da empresa, ou melhor, o recrutador, que está fazendo a seleção de candidatos, ele fala, prove que você tem conhecimentos de programação. O que é que meu amigo faz? Ele apresenta o diploma. Então, habilidade técnica, eu posso provar que eu tenho por meio de um diploma. Está aqui, ó, meu diploma de programador. Está aqui, ó, meu diploma de técnico em contabilidade. Aqui, meu diploma de operador de máquina, meu diploma de médico, meu diploma de enfermeiro e assim por diante, tá bom? Mas apenas comprovar não é suficiente.
a nossa aula, desde o início até agora, é para reforçar que o diploma é importante, mas você tem que fazer jus a esse diploma. Eu já vi muito candidato em empresa achar que pelo diploma ia conseguir ficar no emprego, mas no decorrer do desempenho profissional, a empresa viu, olha, ele não é o que nós esperávamos. E a pessoa perde o emprego. A gente precisava de um grande programador. Ele apareceu, mas ele não é tão bom. Você não preencheu os requisitos para esse cargo. Tá? Então, a habilidade técnica, ela vai me dar uma entrevista, ela vai me dar um emprego. Mas para manter o emprego, eu tenho que mostrar que eu sei. É mostrar que você sabe mesmo. Porque quando a empresa ela te contrata, ela gera toda uma expectativa sobre você. Além da habilidade técnica, tem as habilidades interpessoais relacionadas ao comportamento da pessoa no ambiente de trabalho. Ninguém gosta de trabalhar com pessoas que são antipáticas, pessoas que não respeitam limites, pessoas que constantemente buscam intimidade demais com você e te deixam desconfortável. Ninguém gosta de trabalhar com pessoas assim, que não têm trato, que não têm traquejo, né, de relações interpessoais. Então, muitas vezes você é um grande profissional, mas você falha, você não é uma pessoa comunicativa, você não tem empatia, não tem senso de liderança, você não sabe trabalhar em equipe e você acaba perdendo um emprego. Porque algumas empresas, elas vão preferir trabalhar com um profissional um pouquinho abaixo do esperado, porque aquele que está no nível é uma pessoa de difícil convivência, tá bom? O mecânico é 100%, mas ele se acha a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Ele se acha, né? Então ele começa a agir de modo, né, que contamina o ambiente de trabalho. A empresa vai se livrar dele, mesmo sabendo que ele é um grande profissional. Ela vai se livrar, a não ser que ele seja o único, e vão ter que engolir. Mas se aparecer uma pessoa quase tão boa quanto ele, a empresa vai abrir mão dele para investir na pessoa, em nome do bom ambiente, do ambiente de trabalho, né, positivo, tá bom? Não pense que as empresas gostam de trabalhar com pessoas que são, né, de difícil convivência, tá certo? Querido aluno, querida aluna, e a nossa mensagem, não é? Do aprender a fazer, tá? Resumindo tudo, ó. Aprender a fazer. Vou até marcar com marca-texto, ó. Resumindo toda a nossa reflexão. Adquirir não apenas, não somente, uma qualificação profissional. O que isso quer dizer? Não basta, não basta ter o diploma. Não basta apenas ter o diploma. Você precisa, ó, demonstrar que tem as competências e habilidades que te tornam capaz a enfrentar numerosas situações e trabalhar em equipe. Vocês não perceberam, mas há 10 minutos atrás houve um pequeno problema técnico na aula. E a diretora de estúdio, ela resolveu de modo eficiente, rápido, sem que vocês percebessem. Isso só consegue quem é excelente profissional, que numa situação complicada tem o conhecimento para resolver. Eu fiquei aqui olhando para ela, ela imediatamente sabia a janela que ela tinha que abrir na internet, ela sabia
toda a programação que tinha que fazer no computador e ela resolveu um problema em poucos segundos e vocês não perceberam, tá bom? Isso é o aprender a fazer, é IALA. Isso é ter a habilidade técnica necessária para a função que ela exerce, tá bom? Vocês vão se deparar com isso quando estiverem nas suas profissões. Algumas situações que vão aparecer e você vai ter que resolver. E além disso também, né, ela tem habilidades de trabalhar em equipe. Ela se dirigiu até mim e falou: professor, só um instante, segura aí a aula. E eu segurei, trabalhamos em equipe, resolveu o problema e vocês não perceberam. O problema não vai aparecer, não apareceu o problema e ninguém vai perceber. Pode até assistir essa aula depois, você não vai ver o momento em que houve o problema técnico, porque o trabalho em equipe, a capacitação técnica da diretora de estúdio foi suficiente para uma situação ser resolvida na hora, em poucos segundos, de modo eficaz, sem que o público percebesse, tá bom? Isso é, gente, aprender a fazer. Isso é ter habilidade, é ter conhecimento. Faz diferença, tá? Faz muita diferença para o profissional, tá bom, gente? Nossas referências da aula de hoje, olha só, o livro Educação, um Tesouro a Descobrir, os 7 saberes necessários à educação do futuro. Vamos aqui, resolver algumas atividades, acho que são 2, faltam 5 minutos, tempo suficiente, a primeira. Bom, Jacques Delors, no livro Educação, um Tesouro a Descobrir, aponta como principal consequência da sociedade do conhecimento a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida, fundada em 4 pilares que são, ao mesmo tempo, pilares do conhecimento e de formação continuada. Esses pilares podem ser tomados também como bússola para nos orientar rumo ao futuro da educação. Olha só, pilar, vamos aqui eliminar o que não é, tá bom? São 4 pilares, sabemos que são 4 pilares. Quais são eles? Vem comigo, vamos logo despachar o que não é. A letra B não é, porque a letra fala em aprender a superar. Não existe esse pilar, aprender a superar. Então, não é a letra B. A letra C também fala em aprender a superar. Não existe esse pilar, aprender a superar. Então, despachado também a letra B. A letra D fala aprender a avaliar, aprender a superar. Não existem esses 2 pilares, aprender a avaliar e aprender a superar. Então, não é a letra D. A letra E também fala sobre, fala sobre aprender a lutar. Não tem esse pilar, aprender a lutar. Não é a letra E. A resposta é a letra A. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos. Ou aprender a conviver, aprender a ser. A resposta é a letra A, para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, coisa bela. Vamos para a segunda. Nos 4 pilares da educação, a Unesco reuniu alguns dos maiores luminares do mundo na Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, que elaborou o relatório Educação, um Tesouro a Descobrir. Neste relatório, a comissão destacou 4 pilares que são as bases da educação ao longo da vida: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser. Diante do exposto, relacione os 4 pilares às suas definições e depois marque a alternativa correta. Então, aqui é que nós façamos a relação entre a primeira coluna e a segunda coluna, não é? Então, vamos lá. Aprender a conhecer. Bom, aprender a conhecer, nós aprendemos na aula passada que são saberes que permitem compreender o mundo. Temos um aqui. Vamos lá. Aprender a fazer, nós aprendemos nessa aula de hoje, que é desenvolver habilidades e aptidões. Então, aqui é o 2. Vamos lá. Aprender a conviver, sim.
Aprender a conviver é aprender a viver juntos. E aprender a ser, que veremos na próxima aula, é revelar o potencial de cada um. Olha a sequência, 2, 1, 3, 4, é exatamente a letra A também. Olha só que interessante. Letra A, para você que acertou, aquele 10 com louvor. E a nossa aula está bem no seu final, minuto final, nossa revisão, tudo o que vimos na aula de hoje, que foi Pilares da Educação da Unesco, aprendizados considerados essenciais para que o ser humano se desenvolva nesse século XXI. Que aprendizados são esses? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Hoje aprendemos o que é o pilar aprender a fazer, desenvolvimento de habilidades e aptidões, o foco no conhecimento e não apenas na profissão. Em nossa próxima aula, vamos conhecer mais um pilar, agora o pilar do aprender a ser, desenvolver todo o nosso potencial, educação integral, mente, coração, espírito, enfim, tudo aquilo que corresponde ao nosso ser completo, tá bom? É o nosso assunto de nossa próxima aula e essa aula já está chegando ao seu final. Um abraço carinhoso, saiba conviver com o diferente. Abraço e tchau!